eu vou trabalhar questão por questão para apontar aí as dificuldades, né, e também as facilidades que vocês demonstraram aí nesse trabalho que visa um diagnóstico da turma, tá? É importante que qualquer dúvida que vocês tenham se manifestem, pode ser pelo chat, pode ser pelo também em voz. Se for pelo chat, eu peço que me avisem, porque alguém da turma avise, porque eu não olho o chat enquanto estou trabalhando aqui com o whiteboard e com as imagens, tá? Então, mãos à obra. Primeiro exercício dessa lista de diagnóstico, ele era um exercício para identificar se vocês têm ou não dúvidas na primeira lei de Newton, né? Porque ele fala da seguinte situação: uma pessoa dentro de um carro, esse carro se locomovendo em linha reta, com velocidade constante, e aí o carro freia, né? O motorista vai parar o carro, ele aciona os freios, e o que acontece é que a pessoa é projetada para frente e vai ser aí parada, né, na verdade, pelo cinto de segurança, contando que a pessoa está aí com o cinto de segurança devidamente posicionado. Qual é a ideia aqui? Verificar se vocês Ô, entenderam. professor, Oi. Sim, pode desculpe falar. tá meio que cortando o áudio, não sei se isso é na internet, assim, e também não tá aparecendo nada para mim, tá tipo preto na minha tela ainda. Não sei se você tá apresentando alguma coisa. Tô apresentando. Esse problema está Ô, aparecendo. Alan, é sua net aí, velho. O professor tá falando normal, hein? A sua voz também tá cortando, cara. Beleza? Então, Alan, é a sua recepção. Eu não É, entendi como eu estou agora. gravando, depois eu coloco o vídeo aí se você ficar com alguma dúvida que precise rever, tá? Então, olha só, o que que acontece numa situação desse tipo? Né? Você está dentro do carro com uma velocidade, vamos supor, 60 por hora. Quando o motorista freia o carro, a tendência do teu corpo é continuar 60 por hora, né? Por quê? Ele só vai ser parado se alguma força atuar sobre ele. E a força do freio está atuando sobre o carro, não sobre você. Né? Se você não estiver preso a alguma coisa que vá realizar essa força, você não vai ser parado. Qual é o papel do cinto de segurança? É impedir que o agente que vá parar o passageiro seja o painel do carro, ou o para-brisa, ou o banco da frente, né? Porque senão você vai se chocar contra um desses elementos e pode se machucar. Então, o cinto de segurança tem essa ação. E aí as perguntas eram as respostas, né, eram as seguintes possíveis. Quando o automóvel é freado, a tendência do corpo é ser freado também. Isso não é verdade, né? A tendência dele é continuar em movimento, a menos que algum agente atue sobre ele, tá? Segunda opção, quando o automóvel é freado, a tendência do corpo prosseguir em movimento acelerado. Não precisa nem ler o restante, porque o movimento não era acelerado. Era um movimento com velocidade constante. Terceira opção, quando o automóvel é freado, a tendência é do corpo prosseguir em movimento. Isso só não ocorreu porque o cinto de segurança realizou uma força contrária ao movimento do corpo, então era a resposta correta. Quarta opção, quando o automóvel é freado, a tendência do corpo ser desacelerado junto com o carro, não teria porquê. Quando o automóvel é freado, a tendência do corpo ser acelerada, aí pior ainda, né? Porque se o carro está desacelerando, por que que a pessoa iria acelerar, né? Então a resposta mais coerente seria aí a terceira. Se a gente olhar aqui no quadro, 18 dos 22 acertaram, só 4 pessoas caíram aqui no conto do vigário da letra B, tá?
Pessoal que errou, pessoal que acertou, tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário sobre essa questão? Nada? Tudo tranquilo? Só corrigir uma coisa que ficou faltando aqui. Faltou um Tranquilo, E. professor. Joia. Então vamos para a segunda. A segunda questão foi uma festa, viu? Teve uma turma aqui que caiu feio na resposta fácil. Nem tudo que reluz é ouro, né? Olha só, no número 2, a gente tinha um objeto de dimensões desprezíveis, portanto a gente não precisa considerar aí a rotação dele, tá? O objeto se desloca por 10 segundos em um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e ele estava inicialmente parado, né? Então, após 10 segundos, como é que vai estar, qual vai ser a velocidade desse objeto? Vou resolver isso com vocês e espero já tirar as dúvidas de todo mundo. Olha só. Instante inicial, t igual a 0 segundos, o objeto estava com a velocidade lá de 0 metros por segundo, paradinho. A aceleração dele é constante, 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse quadrado? Que a aceleração dele é de 2 metros por segundo em cada segundo de movimento. Na prática, o que isso significa? Tempo igual a 0, ele estava parado. Quando o cronômetro marcar 1 segundo, ou seja, 1 segundo após ter começado o movimento, a velocidade dele saiu de 0 e aumentou de 2 metros por segundo. Mais 1 segundo de movimento, t igual a 2 segundos, a velocidade dele vai para 4, porque ela aumenta 2 metros por segundo em cada segundo. Em 3 segundos, a velocidade do objeto foi para 6 metros por segundo, tá? E assim sucessivamente de 2 em 2. Quando ele chegar lá no 10 segundos, a velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Até aí, me parece que muita gente acertou. O problema foi não olhar para a unidade. As respostas eram todas em quilômetros por hora, e muita gente marcou 20 quilômetros por hora. Vamos ver como é que faz a conversão de quilômetros por hora em metros por segundo? 1 quilômetro, 1 km, corresponde a 1000 metros. E eu posso escrever 1000 metros também usando potência de 10, o que é mais fácil em algumas situações. Tá? 10 ao cubo é igual a 1000. 1 hora corresponde a 60 minutos e, por sua vez, cada minuto corresponde a 60 segundos. Então, 1 hora é o mesmo que 3.600 segundos, ou ainda 3,6 vezes 1000 segundos. Então, se um automóvel, se alguma coisa viaja a 1 km por hora, isso significa que ele percorre 1000 metros em 3.600 segundos. Simplificando 1000 com 1000, isso significa que 1 km por hora é o mesmo que 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou, invertendo, eu também posso dizer
que metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Então, tanto faz. Ou eu digo que 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo, ou que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. E aí, o que faltava fazer no exercício? Conversão. A velocidade, então, é de 20 metros por segundo. No lugar de metro por segundo, eu vou substituir por 3,6 km por hora. Ou seja, velocidade de 72 km por hora, tá? Seria, então, a resposta correta desse exercício. Vamos ver como é que vocês se saíram. Tá? Só 4 pessoas acertaram aqui o 72 km por hora. 10 quilômetros, 20, outra. Então, aí o pessoal bobeou na história de converter o quilômetro por hora para metro por segundo. Tá? Tudo bem até aí, gente? A número 3, ele apresenta um corredor de elite, né? Um corredor desses de Olimpíadas ou grandes competições, que consegue, em média, percorrer uma distância de 100 metros em 10 segundos. E a pergunta era: qual a velocidade média desenvolvida pelo corredor nesse deslocamento? Só que todas as respostas estavam em quilômetros por hora. Legal. O que precisava fazer? A mesma conversão que foi feita anteriormente, né? É a parte mais... Então, nessa questão número 3, a ideia é a seguinte: o que é velocidade média? Velocidade média é a distância total percorrida pelo intervalo de tempo. Tá? Então, nesse caso, a velocidade média, o sujeito no final da prova percorreu 100 metros em 10 segundos. Portanto, desenvolveu uma velocidade média de 10 metros por segundo. E aí a gente precisa converter metro por segundo para quilômetro por hora. Lembrando que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Logo, a velocidade média, 10 vezes 3,6 km por hora. Resultado, 36 km por hora. Seria a resposta correta aí do exercício. Vamos ver o resultado de vocês. A maioria, não, minto. 7 pessoas responderam 36 corretamente. A maioria ficou no 10 km por hora, também fez a conta, 100 dividido por 10, e não fez a conversão de unidade. E 18 km por hora, outro 40 km por hora. Né? O erro cometido pela grande maioria foi não atentar para as unidades. Tá? Tudo bem, gente? Alguém quer fazer pergunta? É importante fazer a conversão de quilômetros por hora em metros por segundo? Sim, muito. Por quê? Normalmente, nós temos a noção do que é rápido, ou nem tão rápido, ou lento, em quilômetros por hora, muito por conta dos automóveis, da velocidade dos automóveis. Metro por segundo, por outro lado, é uma unidade muito útil, especialmente quando a gente quer
pensar em algumas coisas, até mesmo da área de perícia ou de organização interna, enfim, tem muitas aplicações isso aqui. Tá? Por quê? 1 segundo é aproximadamente o tempo de piscar o olho. Tá? Então, piscou o olho, 1 segundo. Então, vamos ter noção do quanto que esse corredor é rápido. 10 metros por segundo. O que que isso significa? Significa que você viu o sujeito nessa posição, piscou o olho e quando abriu, ele estava na outra posição, 10 metros distante da posição inicial. Isso é bem rápido, né? Vamos ver um exemplo de como isso se aplica e por que isso é mais usado em alguns elementos aí, especialmente perícia. Olha só. Um carro numa estrada, ele atinge uma velocidade máxima, vamos colocar aqui uma estrada típica aqui de São Paulo, de 120 quilômetros por hora. O que isso significa em metros por segundo? Nós vimos que 1 quilômetro por hora corresponde a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então vamos lá. Essa velocidade máxima permitida em algumas das nossas estradas é 120 vezes 1 dividido por 3,6. Tá? Quanto que dá isso? 3,6. A gente tem aqui que 120. 36 é 3 vezes 12, né? Então, se eu fizer a conta aqui de cabeça, ó, 120, 3,6 é 3 vezes 1,2, tá certo? Ok? Isso significa que 1,2 vezes 10 ao quadrado, vezes 100, dividido por 3 vezes 1,2, simplifica. Então, isso equivale a 100 dividido por 3. Estamos falando aí de uma velocidade de 33,3 metros por segundo. Tá? Quem quiser pode fazer a conta direta aqui, tanto faz. Pode usar a calculadora, fazer simplesmente 120 dividido por 36, que vai dar no mesmo resultado. Tá? Agora, vamos pensar no seguinte. 33 metros por segundo. Você está nessa estrada que permite andar nessa velocidade. Você está aqui se deslocando a 33,3 metros por segundo. Se você vê um objeto a 50 metros de distância, um objeto apareceu na sua frente. Quanto tempo vocês imaginam que vocês levam para começar a frear o carro? Chamado tempo de reação. Ninguém sabe? De 2 a 3 segundos, uma pessoa normal. Tá? Então, de 2 a 3 segundos, significa que quando você começar a frear o carro, você já passou daqui. Tá? Se a gente pensar em 2 segundos de reação, que é uma reação muito boa, quando você começar a frear o carro, você está aqui, ó, a 66,6 metros. Ou seja, você já passou pelo objeto. Tá? É por isso que a velocidade de 120 km por hora ela é permitida em estradas onde existe uma visibilidade maior e uma probabilidade de alguma coisa aparecer na sua frente menor. Tá?
quando essa possibilidade de alguma coisa surgir na sua frente a 50 metros ou 100 metros, essa velocidade, por questão de segurança, tem que ser reduzida. Tá? É o que acontece, por exemplo, nas áreas escolares. Lá na área escolar, é muito comum que a velocidade máxima fique ali na faixa de 30, 40 km por hora. Vamos fazer a conta com 40 km por hora para ver o que significa isso. 40 km por hora é o mesmo que 40 dividido por 3,6 metros por segundo. Tá? 40 dividido por 3,6 vai dar um número fragmentado, que é 11,1 metro por segundo. É lento, né? Porém, por que essa velocidade? Se você estiver trafegando aqui num ponto, você está aqui com seu carro, e uma criança dessas enlouquecidas sai correndo e aparece na sua frente a, sei lá, 30 metros de distância, você tem chance de fazer alguma coisa. Né, que você vai demorar de 1 a 2 segundos para ter uma reação. Então, você ainda não colidiu com ela, você está aqui na faixa dos 22 metros, e você pode buzinar, frear, fazer qualquer coisa para chamar a atenção e ela sair da sua frente. Se você estivesse a 80 km por hora, pense que isso aqui seria metade. Né? Ou seja, antes de você ter alguma reação, você já teria passado por cima dessa criança. Então, isso ocorre também dentro das fábricas, né, quando é calculado aquelas faixas de segurança. Por que que elas existem? Porque ali dentro daquela faixa você é visível a outras pessoas e tal. Então, tudo isso tem que ser pensado aí dentro dos setores, dos ambientes, né, de trânsito, fábrica, rua, etc. E, em geral, é mais fácil levar em consideração os valores em metros por segundo, por conta de pensar no nosso tempo de reação, que é medido aí em segundos. Tá? Algum comentário? Alguém gostaria de trazer uma experiência aí que vocês tenham com isso? Ninguém, todo mundo no carnaval, olha só. Professor, essas fórmulas aí o senhor vai passar depois pra gente? Tudo isso está sendo gravado e vai ficar disponível para vocês, e a lousa também. Tá. A lousa eu salvo ela como imagem e coloco lá na nossa sala do Teams, tá? Tá bom, obrigado. Número 4. Mas tem uma coisa também, tá? Isso é um diagnóstico. Tudo isso daí a gente vai ver ao longo do semestre. A gente vai começar com posição, velocidade, aceleração, a gente vai ver tudo isso daí. Eu só queria saber o quanto que vocês têm de conhecimento já do ensino médio, tá? Aqui a gente trabalha com o seguinte: um corpo que foi abandonado do repouso, ele cai de 30 metros, uma altura razoável, e ele chega no solo e toca o chão, né? Ele é parado devido à colisão dele com o chão. A pergunta é: o que acontece em termos de força quando esse objeto bate no chão? Então, a primeira opção é: ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de mesma intensidade que exerce quando o corpo está apoiado em repouso sobre a superfície, ou seja, a massa do objeto não mudou, a força vai ser a mesma. Ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de intensidade menor, devido a ele estar acelerado, existiria então uma redução da força que o solo precisa fazer para manter o objeto parado. Terceira opção: ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de intensidade maior do que exerce quando o corpo está apoiado em repouso sobre ela, porque ele precisa desacelerar o objeto.
Quarta opção, ao colidir com o solo, a superfície exerce uma força de intensidade menor do que quando ele está apoiado, porque ele vai só desacelerar o objeto. E ainda, ao colidir com o solo, a superfície exerce uma força de intensidade igual. O fato dele estar acelerado não quer dizer absolutamente nada. Vamos ver qual foram as opções de vocês. A grande maioria foi na terceira opção, que é a correta. Alguns ficaram na primeira, 3, 2 na quarta e apenas 1 na quinta. O correto é que a força é maior. Vamos entender o porquê e vamos quantificar um pouco o quanto que essa força é maior. O que acontece? Quando a gente tem um objeto simplesmente apoiado sobre o solo, então eu botei uma caixa aqui no solo, para que essa caixa, para que esse objeto permaneça em repouso, o que acontece? A Terra puxa ele para o centro da Terra, essa é a chamada força-peso, e o objeto não vai para o interior da Terra, porque a superfície empurra ele para cima com uma força que normalmente a gente chama de força normal. Como as duas têm mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos, o objeto permanece em repouso. Agora, quando o objeto é abandonado lá do alto, vou colocar ele só para facilitar a nossa vida, velocidade inicial dele 0. Tá? Ele cai devido à ação da força-peso. E ele vai sendo acelerado. Quando ele chegar aqui embaixo, a velocidade dele de colisão vai ser maior que a velocidade inicial. Tá? E aí, o processo de colidir com o solo e parar significa que no intervalo de tempo de aproximadamente meio segundo, a força exercida pelo solo vai levar esse objeto dessa velocidade de colisão para a velocidade 0 metro por segundo. Qual é a magnitude da força que ela necessita para fazer isso? Vamos dar uma quantificada nisso? A ideia todos entenderam? Lá no exercício, ele fala de uma altura de 30 metros, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho que é fácil calcular a velocidade de colisão desse objeto. Eu vou só colocá-la aqui para a gente saber, né? Então, ele sai de 0, ele é puxado para baixo pela Terra. Eu vou considerar a aceleração da Terra 10. Ele chega em 0 partindo de 30. Gente, tudo isso daqui vai ser visto daqui a algumas semanas, tá? Eu estou só fazendo o cálculo para a gente dimensionar o tamanho do estrago que esse objeto pode fazer no solo. Então, aqui, 600, raiz de 600, tá? Raiz de 600 dá aproximadamente 24, Professor, sim? por que a raiz de 600? 2 vezes 10, 200, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 30, 600. Tá, isso aqui Ok, professor. dá 20, né? Aí 20 vezes 30, 600. Tá? Ok. E aí a raiz de 600 dá 24,49, tá? Então aproximadamente 24,5 metros por segundo, tá? Olha só, aqui embaixo, em meio segundo, essa velocidade vai de 24,5 para 0. Então, a aceleração negativa aí, né, que o solo vai ter que realizar,
é levar para zero o objeto que estava a 24,5, e isso no intervalo de meio segundo. Ou seja, nós estamos falando de menos 49 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aproximadamente 5 vezes a gravidade. Então, isso significa que a força que o solo vai ter que fazer para parar esse objeto, ela é aproximadamente 5 vezes a força que ela teria que fazer para manter o mesmo objeto aqui, tá? É por isso que, gente, deixar um objeto como uma moeda cair do alto de um prédio é perigoso? É sim, tá? Dependendo do quanto que esse objeto for pontiagudo, ele pode ferir alguém, pode ser até fatal, né? Pense naquele vasinho de plantas de 1 quilograma, ó. Aquele vasinho de planta inocente que fica lá na janela, no alto do prédio. Ele pesa, vamos colocar aí 1 quilograma, mais ou menos, tá? Você está aqui embaixo passeando. Quando o vasinho chegar aqui, se ele atingir a sua cabeça, ele equivale a quanto de pancada? Ele equivale a 5 quilogramas. Não é fácil manter 5 quilogramas na cabeça, não. Ainda mais se você não estiver esperando. Dependendo de como ele bater, você pode se machucar. Se o vasinho de planta for um pouquinho maior, daqueles que a vovó gosta, né? Minha avó adorava, ainda bem que ela morava no térreo. Colocar isso, 2 a 3 quilogramas, nós estamos falando de 10 a 15 quilos desabando na cabeça de alguém. Pode machucar muito, tá? E quanto mais alto for o prédio, quanto mais alto for essa distância, maior vai ser a força, né, que vai causar aqui embaixo. É por isso que, pense no seguinte, você deixa uma panela em cima aqui da pia, ó, aquelas panelinhas mais pesadas que estão na moda agora, moda gourmet, ela fica em cima da pia e nada acontece. Ela cai da pia no chão e às vezes ela trinca o piso. Por quê? Porque a força que o piso tem que fazer para parar essa queda é maior do que a força que a bancada faz para mantê-lo parado aqui, tá? Então, tá aí a explicação do porquê. Inclusive, a gente pode quantificar quantas vezes essa força é maior, tá? Mais uma vez, repito, tudo isso aqui vai ser. A gente já está aqui lá na segunda fase da disciplina, no bloco 2, quando a gente vai misturar dinâmica com cinemática, tá? Mas a pergunta ela não envolvia cálculo, ela envolvia só a noção de que o objeto tem um impacto maior do que teria se tivesse paradinho lá apoiado na superfície. Achei interessante que a maioria acertou, né? A maioria tem essa noção de que o impacto é maior. A quinta questão sobre mecânica, ela era quase que perguntar, você sabe qual é a primeira lei de Newton, né? Porque a primeira lei de Newton diz que um objeto permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. E a única alternativa que dizia isso era a última alternativa. A maioria veio nela, 13, mas muita gente errou. Isso significa para mim que vocês não tiveram uma formação sólida aí em termos de leis de Newton, e que a gente vai precisar ter bastante cuidado na hora que for tratado o assunto de dinâmica newtoniana, tá? Dessa primeira fase, alguém gostaria de fazer comentários? Que agora a gente vai para a solução das questões de matemática. Todo mundo mudo. Ok. O senhor explicou bem, professor. Foi bem explicado aí. Tá bom, obrigado, Evandro. Mas a gente vai detalhar isso tudo ao longo do semestre. A sexta questão
Quase todo mundo acertou. Ótimo. Só 2 pessoas erraram. Era fazer esse cálculo aqui, tá? Acho que de todas as turmas que eu apliquei essa questão, foi a que teve o maior percentual de acerto até agora. Isso é muito bom. Por que eu coloquei essa questão? Quando a gente trabalha com cálculos aritméticos, né, álgebra, a gente tem uma coisa chamada regra de precedência. E o parênteses, ele altera a regra de precedência. Por quê? O que se faz primeiro? Primeiro a gente faz potência, né? Essa é a regra que o professor lá ensinou lá nos primeiros anos. Depois a gente faz produto e divisão. Depois a gente faz soma e subtração, né? Porém, aqui eu coloquei um parênteses, e o parênteses tem o poder de alterar essa sequência. O que esse parênteses está me dizendo? Que primeiro eu devo fazer essa soma, né? Então, aqui, como eu tenho 2 vezes 48 mais 52, e esses caras estão entre parênteses, isso tudo dividido por 50, eu tenho que realizar primeiro esse cálculo aqui, que dá 100. E aí fica 2 vezes 100 dividido por 50. E aí tanto faz quem eu faço primeiro, tá? Se eu fizer primeiro a multiplicação, 200 dividido por 50, 4. Se eu fizer primeiro a divisão, 2 vezes 2 igual a 4. Tanto faz se eu faço produto ou divisão primeiro. O que eu não poderia fazer seria deixar de fazer essa operação primeiro, porque eu coloquei o parênteses, tá? Quase todo mundo acertou. Apenas 2 erraram, e acredito aqui que pelos valores foi puro descuido, né? Não foi um erro de precedência, não. Mas se alguém tiver dúvida, ótima oportunidade para falar. Eu fui um que errei. Qual foi o motivo do erro, você lembra? Não lembro não, professor, mas eu coloquei os 50 aí. Tá. A próxima aí eu errei também, eu não entendi o sinal aí. Essa daqui, eu acho que muita gente não entendeu o sinal. O problema é que no editor do Forms eu não tenho símbolos matemáticos lá do Word, do Math. Ele é pobre de editor matemático. Infelizmente, é uma mancada dele, tá? Isso daqui, que está escrito aqui, é o mesmo que, por isso ali muita gente errou, mas eu imaginei que fosse por isso, tá? 4 ao quadrado vezes 10 mais 8 vezes 30, tá? Elevar a meio, tá? Se eu tenho alguma coisa elevado a 1 meio, isso é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada, tá? Na realidade, se você tem x elevado a n raiz m, isso é a mesma coisa que x elevado a n sobre m. Você pode fazer isso, tá? Inclusive, na calculadora, se você colocar 4 elevado a esse símbolo aqui, a meio, ele vai te responder com 2, tá? O calculador entende isso aqui, porque é exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que o número de pessoas que erraram foi grande por isso, tá? E aqui eu coloquei um parênteses, tá? Como é que ficaria esse cálculo? Se tem o parênteses, ó, eu não vou seguir essa regra, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, deixa a raiz quadrada e vou trabalhar o parênteses. Dentro do parênteses, aí sim eu vou seguir essa regra aqui. Primeira coisa que eu faço é a potência. Então, 4 ao quadrado, 16. Deixo lá o vezes 10 mais o 8 vezes 30. Agora, eu vou fazer multiplicação e divisão. Continuo trabalhando dentro do parênteses, deixo a raiz quadrada lá. 16 vezes 10, 160. 8 vezes 30, 240. E aí
finalmente, soma e subtração, raiz quadrada de 400, que é igual a 20. Tá? Então, essa seria a resposta correta. Por outro lado, eu aproveito para chamar a atenção de vocês de um detalhe que é muito, muito comum que vocês errem ao usar a calculadora científica, tá? Eu acho que ninguém tem dúvida de que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado raiz vai dar 25, né? Porque, ó, aqui eu vou fazer... Quando a gente faz isso aqui, é implícito que tem um parênteses, apesar da gente não colocar. Então, mantém a raiz, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, implicitamente eu sei que tem um parênteses aqui, isso é igual a raiz de 25, que é igual a 5. O problema é que esse parênteses, que muitas vezes a gente não coloca no papel, mas a gente tem ele na cabeça, a calculadora não tem. E aí, o que vai acontecer? Se você digitar assim, ó, raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou se você fizer raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, a calculadora vai responder isso aqui com 19 e isso daqui com 13. Por quê? Ela não sabe que tem esse parênteses, tá? Você precisa dizer para ela. Então, para fazer esse cálculo na calculadora, você tem que fazer assim, raiz, abrir o parênteses, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, fecha o parênteses, executa. Aí sim ela vai te responder com 5. Tá? Então, cuidado com isso na calculadora. A calculadora não é como a gente que entende que se... Na realidade, nós entendemos que se o traço da raiz está alongado, ele engloba tudo que está aqui dentro. Mas a calculadora não tem como ter essa representação, tá? Dúvida nisso, gente? Então, aqui a grande maioria chegou no resultado furado, né? Vamos falar de dinheiro agora, vamos ver. Que beleza, só um errou esse aqui, ó. Porcentagem, 95% acertou. Maravilha. Quando fala em dinheiro, o pessoal erra pouco, né? Tá bom. A ideia aqui é a seguinte, ó. Eu tenho um objeto que tem um preço inicial de R$250. Ele vai sofrer um aumento de 20%. Qual vai ser o preço final? Quanto é 20%, né? Qual é o aumento? O aumento, ele é de 20%, ou seja, 20 em 100 vezes por 250. Tá? Ou seja, 0,2 vezes 250, que é igual a 50. Então, o preço final, ele é igual aos 250 do preço original, mais os R$50 do aumento, totalizando, portanto, aí um preço final de R$300, tá? É muito comum, pessoal de banco, pessoal de finanças, eles fazem a conta assim, ó. Preço final é 1 mais a taxa vezes o preço inicial, tá? Como é que ficaria aqui? Preço final é igual a 1 mais 0,2 vezes o preço inicial, 250, e isso dá 300 diretos, tá? É uma maneira mais rápida de fazer a conta.
mas independente da forma, né, e da praticidade que você tem em realizar esse tipo de exercício, fiquei muito contente em saber que a maioria acertou. Deixa eu salvar a imagem já, para a gente não correr o risco de perdê-la depois. Mecânica clássica, slides. Hoje é dia 15 de 2021. Vamos então aí ao número 9. O número 9, vocês acertaram, na verdade, eu tinha errado, tá? A resposta correta é essa daqui, mas vocês estavam com um 8 ali. Foi mancada minha na hora de transcrever as respostas. Então, a maioria acertou colocando 20 e alguns poucos se confundiram, provavelmente muito com a resposta que estava errada ali, né? 20 era o mais próximo que vocês conseguiam chegar aí dos pouco mais de 18%. Algumas maneiras diferentes de resolver esse tipo de problema. Aqui vocês tinham um preço inicial de R$60 mil. E aí, o preço final, preço novo, ele foi para, né, R$49 mil. Portanto, um desconto de R$11 mil foi dado. Tá? Eu poderia fazer o cálculo da porcentagem direto pelos preços ou poderia fazer pelo desconto. Tanto faz. A solução 1 seria, então, fazer o seguinte. Ó. Se 60 mil é o preço cheio, 100%, 49 mil corresponde à fração com desconto. Então, x vai ser igual a 49 dividido por 60 vezes 100%. 49 dividido por 60 vezes 100 dá 81,7%. 81,7% significa, então, que o desconto foi de quanto? De 18,3%. Tá? Essa seria uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer, direto pelo valor descontado, seria o seguinte, né, outra solução. 60 mil, valor cheio, corresponde a 100%. O desconto, 11 mil, corresponde a quanto? Vou chamar de Y aqui. Esse Y, então, ele é igual a 11 dividido por 60 vezes 100%. Isso dá 18,3%. Tá? Da mesma resposta. Então, tanto faz uma coisa ou outra, você chegaria aí na mesma resposta. Tá? O Alan estava piscando aqui. Alan, você quer perguntar alguma coisa? Não, Bruce, a internet tá ruim mesmo, aí Só acaba que tá entrando e falhando. saindo toda hora. Tá bom, tá jóia. Tô numa briga tá um delay do caramba aqui. Aí entra e sai toda hora. Tá bom, mas eu tô gravando, não se preocupe. Aí depois eu jogo a gravação no ar, que aí você consegue baixar e eu vou jogar pro YouTube também, aí acho que fica mais fácil ainda, tá?
Tá joia, tá joia. Valeu. O último exercício, também a maioria acertou. O 192 estava errado. Eu cometi 2 erros aqui na hora que eu transcrevi esse negócio, né? Mas muita gente errou isso aqui. E é curioso, esse é um exercício que costuma dar muito erro. Muita gente boa erra isso aqui. Pessoal da manutenção, isso é grave, hein? Não podia errar isso, não. Brincando. Qual era a ideia aqui? Eu tenho uma parede que é retangular e ela tem aí 3 metros de altura por 4 metros de largura. E eu tenho um azulejo, né, um revestimento de 25 centímetros por 25 centímetros. E a pergunta é, quantos caras desse eu preciso para cobrir isso aqui? Essa conta pode ser feita de várias maneiras, tá? A mais direta, matemática, que não é exatamente o que o pessoal da loja de venda faz, seria a seguinte. A área da parede, ela é de 4 por 3 metros, portanto, uma área de 12 metros quadrados. O azulejo, ele tem 0,25 metros por 0,25 metros, o que dá 0,0625 metro quadrado. Tá? E aí, o passo final, para saber o número, né, é dividir a área da parede pela área do azulejo. Portanto, 12 dividido por 0,0625, e isso dá 192 peças. Tá? O pessoal da loja, o pessoal aí, o pedreiro, né, o pessoal da construção, eles costumam fazer assim. A parede é 3 por 4. O piso é 0,25 e 0,25. Eles só fazem a conversão. Isso aqui dá 192 do mesmo jeito. Tá? É só uma maneira mais prática de fazer. Na verdade, o que ele está fazendo? Está calculando a área, aqui nessa multiplicação, e aí dividir 2 vezes ou dividir pelo produto, dá na mesma, então ele chega no 192 também. Tá? Uma coisa também comum de ser feita, e é curioso que muita gente erra ao fazer essa conta. Então vamos pensar no seguinte: quantas unidades eu preciso para formar 1 metro quadrado? Quantas unidades desse cara eu preciso para formar 1 metro quadrado? Ó. Se eu colocar 2 unidades, eu tenho 25 centímetros com 25 centímetros dá 50, dá metade. Então eu preciso de 4 unidades em sequência. Por que que ele não está fazendo a minha divisão agora? Está vendo tão bem. Pura frescura dele. Vou dividir por aqui, então. Ele vai aceitar. Reparte no meio, pessoal. Reparte no meio que dá certo. Ele aceitou, tá? Então, se eu colocar 4 em sequência, eu tenho aqui 1 metro. E para ter 1 metro do outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa, tá? 4. Tá? Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1 metro aqui. E 1, 2, 3, 4, eu tenho 1 metro aqui.
Quantas unidades eu tenho? Então, eu tenho 16 para formar 1 metro quadrado, né? E aí, para saber o número total, se eu tenho 12 metros quadrados e cada metro quadrado corresponde a 16 peças, eu tenho, então, que usar 192 peças. É outra maneira de fazer também, tá?